Muito bem, são 8 horas e 23 minutos no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM. Nós temos aqui duas plataformas de comunicação e uma delas é www.avozfm.com.br e dentro de um contexto o site de todas as rádios do Brasil e do mundo, que o nosso relatório foi apresentado, e a Radiosnet, que é www.radiosnet.com.br, é o site oficial de todas as rádios do Brasil e do mundo. Você clica Brasil, depois clica Alagoas e depois clica Maceió, aí digita Rádio A Voz FM. Eu quero dizer que nós assumimos aqui no dia 15 de abril de 2019, sábado agora completamos 10 meses na direção geral e com o programa Painel Alagoas, que já tem um certo tempo. É importante e é de bom ouvir e salientar que em setembro nós entramos pela primeira vez na grade de grande expectativa. 10º lugar no meio de tantas rádios grandes. Em novembro e dezembro, 12º e 13º lugar. Em janeiro voltamos para 11º. Rádios grandes, e aqui, como eu sempre digo, assumi uma rádio, eu chamo Caixinha de Fósforo, que hoje está incendiando pela programação que nós temos de entrevistados que estamos quase no final do mês de março. Todo mês, eu praticamente estou no mês da metade, mas já estou no outro mês, quase no final. Então, já com cartaz, com tudo, isso significa credibilidade e, primeiramente, a mão de Deus. Quem é o apresentador é o pastor, mas o pastor, dentro desse contexto, ele tem a linguagem do povo. E hoje não é diferente, hoje é o debate com a Equatorial. Responsável, respeitoso, né? Mas eu tenho que falar com a língua do povo. Vocês vão embora, o povo fica, né? E quem mantém qualquer situação, seja casal, ou sai, ou antiga CEAL, ou antiga Eletrobras, e agora Equatorial, continua sendo os usuários, e os usuários são o povo, é o povo. Então a gente precisa mostrar ao povo, primeiro, uma cultura que tínhamos da CEAL. A primeira coisa, foi o que eu falei na Rádio Coirmã, Rádio Farol sábado. LAC para a gente era multa. Principalmente o LAC, quando era quebrado exteriormente. Era uma confusão. Vinha cal da CEAL, era uma confusão. O povo tinha medo. Maloqueiros quebravam e havia um pavor. Então, vocês veem hoje com uma metodologia diferente, onde o lacre exterior, a tampa, para vocês, quebrado não tem sentido. Fica complicado porque não houve uma comunicação ou um comunicado interno e externo para a população. Esse pavor da população é com medo de multas. Segundo ponto, foi o que eu estou trazendo aqui um resumo, porque eu estou aqui com o diretor Carlos Cardoso, executivo de comunicações e marketing da Equatorial, e o Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Ele esteve conosco, né? Esse jovem senhor, né? E o outro também é um jovem senhor. Conosco também está o movimento contra a corrupção nesse momento, que é o MCCE, aqui do Estado. Então, e temos aqui o jornal O Fato, que está sendo, até achei interessante, o Aldrin, que é amiga, jornalista também, disse: Luiz, eu posso fazer uma matéria? Eu disse: deve, porque aqui não tem nada arrumado. Então, o que está havendo é que no sábado nós colocamos, eu não avisei a população que vocês iriam, você foi bem explícito disso aí, mas no momento que eu disse, tome uma atitude, foi o tema de sábado. E a atitude é você reclamar, não foi assim, Carlos Moraes, né? E o povo não fugiu, inclusive está até aqui o Edson Souza, e ele também falou, o Plínio Silva, que cedeu o horário
o espaço do quadro do seu psicólogo. Bom dia, Equatorial. 3338-2403. 3338-2403 é o telefone aqui da Rádio A Voz. Quem está nos acompanhando, www.avozfm.com.br. Maceió inteira, com o estado de Alagoas através do site, está ouvindo, no caso, todos estão ouvindo hoje as ondas sonoras da Rádio A Voz, como também pela plataforma, pelo site www.avozfm. Programa Painel Alagoas, esse que fala Pastor Luiz Hamilton, na sonoplastia o nosso Melk, e temos os convidados, e você que é o rádio ouvinte, população, que vai fazer a avaliação. Ligue, faça sua reclamação, em que aspecto, com responsabilidade, todos vão se identificar, como a gente fez na Farol, né? Bairro e o nome. Claro que às vezes você pode dizer o bairro diferente, mas o que importa aqui é que a verdade prevaleça. Bom dia, Luiz Carlos Cardoso. Bom dia, Carlos Moraes. Dois Carlos e um padre Luiz, né? Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Por que vocês não informaram que para a Equatorial o lado da tampa exterior para vocês não é tão importante? Mas há muitos anos com a CEAL era assustador o lacre rompido ou quebrado. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pela voz. É um prazer estar aqui nos estúdios. É importante a gente destacar que essa divulgação ela pode ser ampliada e deve ser, e nós iremos, na medida do possível, fazer. O lacre é um item importante no medidor para que ele se torne inviolável. Quando a Equatorial Alagoas adquire isso de fabricantes que têm certificação do Inmetro, a gente só adquire medidores de fabricantes que têm a certificação do Instituto Meteorológico Brasileiro. Eles já vêm lacrados. E é importante que esse lacre seja preservado. À medida em que nós formos identificando, e nós temos que redobrar esta orientação para nossas equipes, para que, uma vez que foi rompido, não o lacre do medidor em si, mas do borne, onde encaixam os fios, as fases e o neutro, ele deve ser recomposto até para não caracterizar nenhuma situação. O senhor é um homem inteligente. A minha pergunta é o lacre da tampa exterior, porque a cultura nossa, o que está lá dentro, 10 lacres, 5 lacres, 20 lacres, não é o que importa. Eu quero começar, a primeira etapa da pergunta a primeira pergunta de tantas. Vocês não informaram sobre a questão do lacre da tampa exterior, ou seja, a tampa que protege, que para nós, tendo de uma cultura da CEAL, era uma violação, era uma questão de, eita, foi mexido o relógio. Poucas pessoas da população sabem que existe lacre na parte interna. O que a gente quer saber é por que não houve uma comunicação dentro de uma plataforma de transparência e trazer também conforto para a população, que o lacre da tampa para a Equatorial não tem valor. Então, muita gente foi quebrando, e houve até ameaças de moradores de dizer, se você, teve um que foi, não vou citar o nome, disse, se você quebrar o lacre aqui da tampa, eu vou quebrar você. Então, a situação começou a levar para o lado pessoal. Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Então, ele falou uma primeira parte, mas ele vai falar mais, mas relacionamento com o cliente. Essa situação é delicada. Eu falei também sábado que o problema está no atendimento do balcão. Por trás do balcão, as pessoas não estão preparadas. Estão preparadas para receber 10 reclamações, 20 reclamações, mas uma centena, milhares de reclamações, o usuário está sendo maltratado. Meu bom dia a todos que nesse momento acompanham na Rádio A Voz, todos aqui presentes, Movimento contra a Corrupção, Jornal Fato, o senhor Edson, que eu tive a alegria de conhecer no sábado no programa lá na Rádio Farol, Pastor Luiz Hamilton, Melk. Na verdade, assim, primeiro, a questão do lacre da tampa do medidor.
tampa do medidor, como qualquer procedimento de presença de uma equipe da Equatorial em campo, primeiro ponto é abordar o cliente, explicar o que está sendo feito, a atividade que está sendo feita. Nós conversamos um pouquinho no sábado e que algumas coisas que aconteceram de forma operacional, talvez foi essa falta de comunicação da turma que foi até a residência perante o cliente responsável por aquela unidade, até para poder fazer esse esclarecimento que o senhor bem colocou. Porque uma multa, que nós chamamos até tecnicamente de um consumo não registrado, ela só pode ser aplicada na unidade consumidora depois que aquele equipamento ele é retirado, levado a um laboratório para se fazer uma aferição em um laboratório que é certificado pelo Inmetro, e a partir daí, se constatada alguma violação da metrologia do equipamento, da forma de medir do equipamento, é que se aplica, conforme a regulamentação do setor, que é a resolução 414 da ANEEL de 2010, e que diz que a presença dessa equipe entrega um documento que é o termo de inspeção, que é o TOI, o cliente tem que acompanhar, o cliente assina, o cliente declara a carga. Só depois de todo esse procedimento é que pode haver uma penalização ou não daqueles consumidores que por algum motivo estão em unidades em que o equipamento de medição foram violados. Mas o lacre da tampa em si, apenas a ausência dele, o senhor muito bem colocou no sábado, é uma cultura que existia aqui no estado de Alagoas. Pela CEAL. O fato dele não existir e passar uma equipe da Equatorial, automaticamente não deve ensejar uma multa. Uma multa ou uma cobrança de um quilote não registrado é após o procedimento de investigação. Deixa eu abrir um parênteses. Mas quem está quebrando o lacre não é a população. São os próprios funcionários da Equatorial ou terceirizados, mais terceirizados. O que mais está assustando a população é que eles estão quebrando sem dar uma explicação, vão embora. Se o morador estiver ausente do trabalho ou faculdade, não explica. O lacre interno também. Olha, o lacre interno. E o lacre, tem uma foto aqui, por favor. O lacre interno, com a situação aberta com o lacre, olha aí. Então são várias reclamações. Além disso, tem a segunda pergunta que você ainda não terminou a primeira, mas já quero deixar a segunda. Que é a questão da... Todos os relógios que foram modificados, não foram 100%, mas até, vamos dar um exemplo, 50%. Todos os 50%. Estou dando aqui um exemplo. Todos que foram modificados tiveram aumento absurdo na sua conta de energia. É coincidência ou não, ninguém ligou onde o relógio não foi mudado. Será que a CEAL, ou principalmente a Eletrobras, era tão incompetente e agora esses novos relógios atualizam de uma forma... Outra coisa, tem casos que ele ouviu de R$6.000, R$500, 800, são vários números que aconteceram sábado. Então há uma preocupação. Estamos na primeira pergunta ainda do lacre externo, mas aí o Valdrinho agora, o jornalista, apresentou que além do lacre da tampa, também a cultura é tão tradicional que vândalos também, ou pessoas que estão provocando uma certa multa, porque, veja, existiam comentários na antiga Eletrobras, como na CEAL, que existem metas para corte. E existe um projeto de lei do dia 19 de dezembro de 2019, do ano passado, que está na Câmara Federal, para que religações não sejam cobradas. É uma forma, quando há um corte, inclusive vários síndicos reclamando no edifício que houveram cortes e estão dando ordem para não entrar mais onde a conta estava paga. Então, são várias situações, e o Carlos Moraes estava lá presente, um dos síndicos estava lá, de um prédio grande aqui no Farol, de um bairro nobre, que estava paga e o cara quis cotar. E eles mostraram e terminou alguém ameaçando. Se cortar, vocês não saem daqui. Então, está ficando complicado. A primeira pergunta sobre a questão do lacre, das tampas, e essa questão de metas, se isso é uma lenda, mas lenda não existe, porque na Eletrobras
quando havia a religação, vem a taxa da religação. Sempre houve isso. Se essa meta na Equatorial vai continuar ou é uma lenda? Carlos continua, depois o Carlos, Luiz Carlos Xará, de Xará seu também. Está um trio aqui de Xará. Agora, o problema é que o maior Xará nessa situação é a população. E eu estou, com todo o respeito, eu sou do lado da população. Vamos lá. Importante, mais uma vez, assim, esse esclarecimento. Essas questões que o senhor traz são muito fundamentais para que todo mundo que está nos escutando, primeiro, o procedimento de inspeção no equipamento de medição, ele tem que ser acompanhado pelo cliente. O cliente tem que ser abordado, orientado do que está sendo feito e dado a opção de acompanhar. Lógico que nós temos diversas equipes, diversas unidades e qualquer comportamento devido precisa ser reclamado para a gente verificar. Inclusive no sábado nós sinalizávamos isso. O cliente que recebeu uma equipe da Equatorial na sua residência pode anotar a placa do veículo, pode anotar o número interno da unidade e pedir que os profissionais se identifiquem com seus devidos nomes. Porque se houver um comportamento indevido, esse comportamento ele será verificado e as medidas adotadas. Então, sobre lacres no medidor, lacres na tampa do medidor. A presença de lacres na tampa, elas podem existir ou não e geram um... Minutinho só, Carlos. Segura no gero. Perfeito. 3338-2403, mais um Rádio 20, bairro de Araguá. Luiz Cosmo. Bom dia, Luiz Cosmo. Bom dia, Luiz Cosmo. Bom dia, pastor Nilson. Estamos aqui com o debate com a Equatorial, um debate salutar. Não é de ringue, mas é de proteção ao usuário. Pode falar, que ele está tendo retorno depois. Eu estou me ouvindo nessa instante, mas estou ouvindo o seu chamado referente ao funcionamento equatorial. Abaixo do volume do rádio. E eu, como usuário, como usuário da Equatorial, eu estou ouvindo ali os esclarecimentos do senhor Carlos e do senhor Moraes. Como eu sou Luiz, eu estou no quadro, no trilho que está aí. Então, eu queria fazer uma pergunta, eu creio que para o Moraes, referente a uma situação que aconteceu comigo, no meu condomínio que eu resido, quando aparece uma dupla da Equatorial alguns meses atrás, não é coisa de agora, há uns 2 ou 3 meses atrás, quando eles chegam no meu condomínio e procura saber, parte do meu apartamento, procura saber o motivo do meu consumo. E o qual, pastor, há uma coisa interessante, Moraes. Eu não estava em casa e o meu filho estava lá no meu escritório. Uma qual o meu filho liga comigo dizendo que o pessoal da Equatorial Estado iria desligar a nossa energia. Simplesmente, como eu não estava em casa, meu filho não estava comigo, eu falei com o moço e disse, olha, por favor, mais ou menos daqui uns 5 ou 6 minutos que eu trabalho com o inferno, eu chego aí e que mostro a minha fatura paga. Então, quando eu cheguei, não estava mais o pessoal da Equatorial, não estava mais e era assim, simplesmente a minha energia tinha cortado. E isso, eu fiquei um pouco tenso e tentei chegar a alcançar essa dupla, o porquê de serviço, e não tiveram respeito mútuo pelo cliente. Porque se eu tivesse escolhido, deixa para lá, tudo bem, eu até que concordaria. Mas eu fiquei para a dupla que chegaria a 5 a 6 minutos. Infelizmente, hoje no nosso condomínio Equatorial não passa da portaria. Olha aí. Se eles entrarem, tomaremos uma atitude enérgica. Então, ele tem que explicar o que tem que começar a chamar o cliente na portaria. Não vai bater na porta aqui, agora todo mundo vai chamar na portaria. Nós vamos dizer, essa é a nossa meta no nosso condomínio. Porque é uma vergonha
Luiz, tem coisas por aí que é absurdo. Luiz Cosmo, qual o nome do condomínio? Qual o nome do seu condomínio? O meu condomínio é do Jaraguá. Sim, mas o nome do prédio? O nome do condomínio é Paulo Henrique. Paulo Henrique. Henrique. Obrigado pela sua participação, radialista, meu amigo radialista Luiz Cosmo. Quero ter uma resposta. Vai ter agora. Essa companhia de energia que veio para Alagoas, ela pode fazer o bem. Nós estamos acompanhando, calmamente. Agora, digo para o senhor, não vai passar da portaria, só vai entrar depois de conversar com os moradores lá na portaria. Porque é um absurdo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Luiz Cosmo. É aquilo que eu acabei de falar e nós ouvimos o Carlos Moraes. O Carlos Moraes ouviu sábado. Meu filho, obrigado. A gente percebe que verdadeiramente há uma insatisfação. Veja, isso pode levar uma dimensão mais pessoal, como aconteceu no Maranhão. Então, o alagoano tem sangue no olho. É educado, respeitoso, mas quando abre asa, quando se espalha é complicado. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor Luiz Carlos Cardoso, que é executivo de comunicação e marketing. Não está havendo uma comunicação. Ele disse, eu liguei, estou chegando daqui 5 minutos. Os camaradas não tiveram a benevolência de esperar 5 minutos, mas tiveram o prazer de cortar. E quando o cara está certo, ele foi à procura e mostrou, eu paguei. Ora, como é que fica a situação? Luiz, o interesse da Equatorial não é desligar. Desligar para a gente é ruim também. Primeiro, pelo desconforto que as pessoas ficam sem energia. Esse é o ponto. Segundo, tem um custo para mandar a equipe até o imóvel. Quando a pessoa paga com, tem outro custo para mandar a equipe para religar. Então não é interesse da Todo mundo perde tempo. Ela deixa de faturar. O que é importante orientar as pessoas? É que contas pagas após o vencimento, elas devem ficar à disposição das equipes. Pessoa no imóvel, no local de fácil acesso, enquanto qualquer pessoa do imóvel sabe onde é que está. Eventualmente, pode até ser que a pessoa não tenha de fato pago os 3 anos. Rapaz, eu estou pagando agora, eu chego já aí. Em algumas situações, e essas equipes não trabalham por meta, elas têm produtividade. Ele recebe 10 serviços, no final do dia ele tem que entregar 10 serviços. Isso não é meta, é produtividade. Tem situações em que ele vai chegar no imóvel e a pessoa, olha, rapaz, eu paguei ontem no final da tarde, início da noite está lotérica, mas está aqui. Porque tem algumas instituições que só atualizam em 24 horas a informação do pagamento. As lotéricas são assim, o sistema deles não atualiza. Então quer dizer que se mostrar o pagamento, um dia pagou o finalzinho da tarde, para a equipe... No momento da visita, se você demonstrar, está aqui, olha, a conta mas não foi gerado o pagamento. Eu vou ser sincero, senhor. Se a conta tiver paga ali, a evidência... Porque da minha casa o cabo não corta não, viu? A equipe tem que anotar e seguir viagem. Lógico que a postura como o Luiz Cosmo... Isso, a postura de equipe que eventualmente não segue o procedimento, uma abordagem adequada por TEIs, é como o Carlos aí da Isabel Lima. Vem cá, Carlos, por favor. Você vai fazer a leitura aqui, porque eu fazendo, eu sou suspeito, né? Olha o que ela diz aqui. Mexeram o quê? Fale alto, pode ler. Não, passou aqui. Isabel, aqui, cadê? Mexeram no meu contador e não estava eu não estava no meu estabelecimento. Tá, e aí, para que Isabel Lima disse que mexeram no contador dela e ela não estava no estabelecimento. Essa mesma resolução citada pelo Carlos, ela estabelece lá bem claro que deverá ser permitido livre acesso
das equipes, das concessionárias do Brasil inteiro até o equipamento de medição. Por isso esse medidor, ele deve ficar no limite da via pública. Lógico que é importante, e a orientação é essa, como o Carlos falou, a abordagem é a pessoa se apresentar, se identificar e dizer a que veio. Esse é o procedimento. Algo que aconteça fora disso, e nesse caso que essa pessoa está dizendo, ela deve fazer um registro. Olha, inclusive, na conta de energia, tem o número da ouvidoria, 0800 721 0082. Esse é o número, quando você tem uma relação com uma distribuidora e isso está fugindo ali do senso comum, do entendimento, denuncie isso. Agora, se você tiver fatos e dados, isso ajuda a nós apurarmos a situação. Eu ia falar agora, Ademir Brandão. Tomar as medidas administrativas. O Ademir Brandão mandou uma mensagem para mim, ele ligou agora, eu ia citar o nome dele agora, radialista também. Olha, todos os radialistas estão ligados. Ligou o Luiz Cosmo e agora eu tô assim, eu me alegro porque é a credibilidade do programa. Ele disse que fez um movimento na casa dele, construção, coisa pequena, e solicitou da ouvidoria a questão da retirada do lacre, por motivo de mudar a posição do relógio, e a ouvidoria até hoje não o respondeu. Então, fica meio complicado essa ouvidoria. Minutinho só. Ademir Brandão, radialista Ademir Brandão, bom dia. Eu vou falar rápido pela audiência agora a respeito desse assunto. Hoje foi uma coisa simples, inclusive isso é um assunto, né? De selo e de corte. Na minha casa eu fiz uma reforma e precisei trocar o selo da bufa, né? E aí, orientado pela fábrica equatorial, eu tive que romper o selo, não permiti que o eletricista fizesse, o eletricista particular, que também é pedreiro. E aí, o que ele fez? Ele pegou o equatorial veio, tirou o selo tirou o selo da bufa, e eu fiquei uma semana descoberto. Então, nesse interim aí, eu liguei para o call center e vim dar gravação. A gravação que é para mim proteger uma futura fiscalização. Disse, não, aqui eu não faço, tem que ligar para a ouvidoria. Deu todo mundo lá, o call center não faz, não sei por quê. Aí eu liguei, eles disseram, aguarde aí 10 dias, eu atendi, 20 dias, já deu um prazo, do serviço lá no sistema. E eu aguardei, e até hoje não recebi. Eu disse, liga para a ouvidoria. Eu liguei para a ouvidoria, não está no prazo ainda. Aí eu espero, até hoje eu espero a gravação. Eu quero dizer o seguinte, tinha outra coisa. Nesse intervalo, que eu não gosto de botar muita coisa, eu pedi, através do call center, o protocolo via e-mail. Ele disse que não faz isso. Isso aí não é procedimento do call center. Aí eu digo, minha filha, você desconhece o decreto 6523, publicado pela União, governo federal, conhecida na época, em 2008, como a lei do saque. Você tem a obrigação de mandar. Inclusive, o sistema Ajuri permite fazer isso, que eu trabalhei na Eletrobras. Inclusive, eu treinei os atendentes a fazer isso. Por que vocês não estão fazendo? Não, porque eu não consigo ver. A gravação eu também mandava, eu não tinha isso, não é só obrigado a dizer. Até hoje eu recebi a gravação. Inclusive, esses dois itens, a falta de cumprimento desses dois itens, podem levar a multa pesada pelo Ministério da Justiça através do PROCON. Existe, pode ler o decreto 6523 que tem, que a multa não são pequena. Eu não deixei para lá, apesar de ser funcionário da Eletrobras, e trabalhar direto no call center, porque eu não quis confusão. Liguei para o pessoal da ouvidoria e falei, rapaz, tenha paciência, não sei o quê, quer fazer parte aqui do Conselho do Consumidor? Não, quer não, mas para aposentar, não quer não. Aqui eu não falo isso, porque a população desconhece esse direito. E dou uma sugestão para vocês, para fazer... Ele mandou para mim. Chamada direitos de consumidores, coisa simples. Divulgar na própria conta de luz, quais são os direitos, quais são os deveres. Tem dever de pagar a conta em dia, tem dever de colocar o medidor de livre acesso. Você sabe que você está falando aí muito bem. E esse é um assunto. O outro assunto é o seguinte: esse rapaz que entrou lá agora, eu trabalhei no posto de atendimento aqui no Jacintinho, muitos anos atrás, e me deparava com essas situações aí. A cada 100 cortes gerados, eu voltava o corte meia-noite não, minutos, né? Quando é de manhãzinha, 6 horas da manhã, eu chamava a equipe e eles faziam uma coisa que guarda
custos. Aquilo já tem que ser claro, vamos arriscar, né? Outra coisa, esse tipo de corte devido, você paga no dia anterior, pagou ontem, cortou hoje, isso gera processo na justiça, que eu fico cansado de ir à audiência. Até eu pagava a multa, ele hoje paga esse tipo de corte. Então, com um procedimento desse, de fazer o abaixo online, isso é muito tempo, desde 2008, 2010, sei lá quando. Isso é possível ser feito. Mas tem um custo. Como vocês são empresa privada, isso pode ser que eu vou dar uma ideia para vocês, entendeu? Eu vou ter que sair agora, porque eu vou ter uma audiência, eu vou estar gravando o programa, depois eu vejo o resultado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Ademir. Inclusive, ele pediu o número do código único que o senhor mandou para mim. O senhor mandou para mim o código. Não, o senhor mandou para mim. Vou passar para ele o seu código único para ele solicitou. Veja, obrigado, Ademir Brandão, radialista. Veja, a população e principalmente a área de comunicação está atenta. Então, também estão sendo vítimas. Não é só a população. Carlos Moraes. Eu acho assim, muito importante esse espaço, esse debate, para a gente levar cada vez mais informação para o cliente. O senhor Luiz Cosme, por exemplo, quando a gente tem uma situação em que uma equipe ela vai até um local para verificar o pagamento de uma fatura, mediante até uma possibilidade de suspensão de fornecimento, ela tem que ter abordagem, ela tem que questionar se a fatura está paga. Uma vez apresentada, essa ação não vai ocorrer. Mas até ela chegar lá, existe o reaviso que é feito. A fatura está vencida, esse reaviso pode vir na própria conta. Se ele for feito na própria conta, a presença de uma equipe na residência de um cliente se dá da conta vencida em torno de 40 dias depois dela vencida. Então, se o nosso consumidor ele fez um pagamento após o vencimento, ele pode fazer um contato através do nosso 0800 082 0196 e não precisar nem a presença da equipe em campo. Ou ele pode deixar, como o Luiz Carlos bem colocou, uma cópia dessa fatura paga, havendo a necessidade de apresentação da equipe que vai em campo. Então, assim, eu acho que essas oportunidades que a gente está tendo, agradeço ao pastor Luiz Hamilton, é para a gente levar um pouco mais de informação. O cliente em Alagoas, ele tinha uma forma e uma cultura relacionada ao trabalho que ela fez pela antiga gestão, e ele está tendo, nesse momento, alguns questionamentos que são importantes e a gente está podendo informar. Ao senhor Ademir Brandão, correto que foi colocado. O call center e a distribuidora tem que mandar a informação do protocolo para o cliente. A gravação, quando solicitada pelo cliente, tem que ser fornecida. Isso tudo é regulamento do setor. E é importante deixar claro que a Equatorial, ela tem por obrigação cumprir o regulamento do setor elétrico, resolução 414 da ANEEL. Ela tem o respeito à legislação do consumidor. Nós debatíamos esses dias com diversos órgãos, defesa do consumidor. Ontem tivemos a visita do PROCON estadual, inclusive para ouvir recomendações e para explicar que a empresa está trabalhando dentro dos procedimentos legais, as leis que existem no estado de Alagoas. Então, nós temos que seguir. Mas aí, de tudo que eu tenho visto no sábado, de outras presenças em outros veículos de comunicação, a gente está parando a nossa linha de frente, os eletricistas, os leituristas, os atendentes, para treinar postura, treinar por comportamento, para poder fazer a abordagem devida ao nosso cliente. Porque muito do que a gente tem percebido também é desse contato, que algumas vezes a comunicação não é bem feita, e aí gera algumas situações. Eu acho que é aquela coisa, toda reação tem uma ação. Quando você é maltratado, a pessoa já sai do trabalho, o patrão já não tem, mal liberou, a pessoa vai praticamente perder uma manhã quase toda, uma parte da tarde, porque tem que receber a ficha. Quando chega, às vezes o que está no balcão lhe trata mal, achando que você está fazendo uma reclamação sem sentido, onde a sua casa está sem energia, corte de energia. Me permita só contribuir com a fala do Ademir. Ele disse Ademir Brandão. Que hoje o sistema de atualização de pagamento é praticamente online. Algumas instituições, como Santander, me permita comentar aqui, eles atualizam de imediato. Às vezes o eletricista de cobrança está na porta da pessoa, a pessoa, não, eu pago aqui online no meu home bank. Cai imediatamente, a atualização online, isso é fato. Mas vou explicar ao senhor, nós não estamos no sul,
Nós estamos no Nordeste. Isso. E Alagoas, a maioria, a cultura é pagar na casa lotérica. Isso. Então, há uma dificuldade na casa lotérica da informação. Quando a conta da antiga CEAL, ou da antiga, que era o Produban, na época, que hoje é fechado o Produban, quando era Eletrobras, não sei, mas com a Equatorial, quem está pagando na casa lotérica, 90% são os trabalhadores que mantêm esse país, assalariados, pagam na casa lotérica. Então, estão tendo dificuldades. Então, eu peço, como eu pedi a Carlos, a sensibilidade, entenda? Além do apresentador, eu sou um pastor. Eu lido com pessoas. E todo mundo tem seu temperamento, todo mundo tem sua forma. E quando chega um corte de energia indevido, tem uma pessoa dentro de casa que está doente, precisa do ar-condicionado, do ventilador. Outros estão fazendo nebulizações. Então, um corte indevido pode gerar até uma situação pior. Dentro desse universo, eu estou preocupado, porque, por exemplo... Falta de humanidade. Como é, Aldrin? Total falta de humanidade. Eu tenho um exemplo, claro, na minha família, que uma pessoa da minha família acabou de ser operada, um câncer na cabeça, entendeu? Eita. Passou 2 meses na UTI, quando chegou em casa, a Equatorial chegou lá e disse, por favor, espere um pouquinho, que acabou de chegar do hospital. Aí o cara foi lá, subiu no poste, cortou a energia, não esperou nem uma doente que acabou de ser operado. Você é jornalista e não está trazendo uma informação louca. Não, louca não. Eu precisei ir lá, vai na residência da pessoa, entendeu? Não existe humanidade por parte da Equatorial, infelizmente. Não existe. Existe essa história de dizer que não existe meta de corte. Existe, está aqui na gravação, de funcionário da Equatorial, dizer que tem uma meta de 25 cortes diários. Né? Tem essa gravação aí? Tem aqui a gravação. Por favor, joga para o meu WhatsApp, o zap dele, porque a gente vai ouvir, porque ninguém está aqui para denigrir, mas se tem uma prova, vamos trabalhar, apurar. Luiz Carlos, 3338-2403, 3338-2403. Você pode entrar, não importa se é do interior, capital, ligue, entre ao vivo. Luiz Carlos Cardoso, executivo de comunicação. O senhor vai trabalhar muito aqui hoje, viu? E aí, pastor, me permita até fazer um comentário adicional em relação à fala do Aldir Brandão. No caso específico, tem algumas pessoas em que o valor em que ela recebe, por exemplo, se ele é assalariado, é uma data e a conta está vencendo em outra. A Equatorial, ela disponibiliza opções para você escolher, então ainda tem essa outra situação. Então, se a pessoa está com o vencimento da conta e ela está diferente, muito distante da disponibilidade financeira, do dia que ele recebe o dinheiro dele, procura ou a agência presencial ou pelo nosso site. Aquelas pessoas onde muita gente tem acesso à internet, sim, e pode fazer, inclusive, a opção por uma data de vencimento que está mais próximo da disponibilidade financeira. Esse é um aspecto. O Ademir falou que a ouvidoria não está surtindo efeito, nem o call center. E essa informação vem na conta, tá bem aqui, 3, 8, 13, 18, 23 e 28. Você pode escolher dentre essas datas. Então, não é essa coisa de não, que é Equatorial, ela só visa ali a cobrança, ela precisa receber porque ela não gera energia. Ela compra energia de supridores, fornece, distribui, mas ela precisa receber por isso. Você citou lá no anterior um comentário que pessoas que chegaram a situações extremas. O que aconteceu no Maranhão foi um crime. Um criminoso, um camarada que é traficante e que teve a energia da casa da sogra dele, onde o filho estava, desligada por falta de pagamento, sendo feito todos os requisitos da legislação do setor elétrico, e eles tinham chegado no imóvel, perguntou, olha, a conta X está paga? A senhora disse, olha, meu filho, realmente não está paga, se vocês quiserem pode desligar. Eles desligaram e seguiram o caminho deles, a conta não foi demonstrada que estava paga. Eles já estavam 2 quadras depois, o criminoso chegou com o irmão, eles foram sumariamente executados. Isso aí a gente não concorda, né? Isso é um absurdo. Agora, o homem, entenda, não é porque ele é traficante, existem pessoas do bem, o homem é o momento. O homem é o momento. Se penso, logo existe, é filosófico.
Agora, o homem é o momento. Às vezes você é um advogado, é um médico, está passando por alguma dificuldade, algum contratempo, às vezes é uma fatalidade, e de repente você naquele momento teve um surto. Então, não é porque foi o traficante. Eu não estou aqui querendo defender o traficante, eu quero aqui defender uma situação que pode ser o senhor. Quantas vezes o senhor já saiu do seu momento? O senhor também. Qualquer pessoa, não é o traficante. Eu acho que essas inúmeras sequências dentro do estado de Alagoas, eu não estou aqui levando para o traficante. Agora, ontem eu estava aqui com o rapaz da Grota do Cigano. E a Equatorial, ele disse aqui que, eu estou com debate, ele disse que ligaram para ele, a Equatorial, está gravado, ofereceu fazer sorteio de geladeira, outras coisas, para a grota, a maior grota de Maceió de Jacintinho. E ele disse não, e disse desçam. Então eles queriam que o Júnior Nogueira descesse com eles e dissesse à população que iam dar geladeiras novas. Aí eu até brinquei. Então chegou o Papai Noel antes do Natal. Então, irmãos, olha, lá na Rádio Coirmã, Rádio Farol, e aqui a Rádio A Voz. É o mesmo apresentador, é o mesmo pastor. Não estou aqui denigrindo ninguém, mas estou dizendo o que aconteceu ontem com o líder comunitário e presidente da associação. Ele disse, não aceito, não acompanho e não concordo. Ele foi enfático. Poxa, oferecer geladeira, oferecer outro eletrodoméstico, não, esse eu acho que não é o papel, entenda. A Equatorial ou troca o relógio, ou reconhece que tem gato, mas geladeira não. Vamos ouvir aqui o áudio, ainda tem mais participantes. Eu estou mostrando todas as fundamentações para vocês entrarem em vigor. Vamos lá. Um áudio. Bom, galera, Diego do comercial, que era o comercial não está rodado lá na empresa. Essa empresa aí, lixo, pode mandar para o seu fiscal, para o seu chefe. A gente hoje estava na religação, pessoal, e chegou uma religação do Maceió 1. Aí eu escutei os usos na empresa que não poderia cortar lá. Até aí, beleza. Mandei o meu parceiro ligar para a empresa para saber. A empresa vai e diz que não está sabendo de nada, que tudo beleza, vai lá, faz a religação. Quando o meu parceiro deixa o carro, que entra, que tem um monte de casa que dá lá no meio, a religação, corta tudo. O meu parceiro fez a religação, agora eu vinha, aí juntou lá uns carinhas e botou a gente para correr. Até aí, beleza, liguei para a empresa, aí da rota. Quando eu chego na empresa, chega uns 3 eletricistas 4, dizendo que de manhã foi botado para correr, lá no Maceió 1 também. Então, como é que a empresa sabia que teve um constrangimento de manhã, botou para correr e ainda botou eu e meu parceiro para voltar lá? Essa empresa é um lixo, pô. É um lixo. Pode mandar aí pro seu fiscal, pro seu... pra puta que pariu. Eita! Aí meu parceiro foi ameaçado numa religação e tiraram a gente de lá. Meu irmão, esses caras de manhã, vai aí na frente, fala merda. Não adianta porra nenhuma não adianta não.